Nós vamos continuar falando do assunto com Horácio Augusto Figueira, consultor em engenharia de transporte. Tudo bem, Horácio? Boa tarde para você. Boa tarde, Adriana. Tudo bem? Tudo bem. Por que a oferta não acompanha a demanda, hein? Duas questões. Primeiro, a gente ainda continua investindo em obras viárias no nosso país, em viadutos e túneis, que não resolve a questão da mobilidade. Você só acomoda mais automóveis nos congestionamentos, né? E muitas das obras ferroviárias ou subtrilhos, como a gente chama, foram iniciadas, aí a verba não foi suficiente, pararam, algumas estão concluídas pela metade, né? E existe aí um déficit muito grande, né? Como é que nós vamos resolver isso? É meio complicado, porque o valor que foi citado aí, mais de 167 bilhões de reais, o país hoje não tem esse dinheiro. Uhum. Você teria que tirar isso por vias indiretas, né? Porque financiamento direto da sociedade vai ser muito complicado. Então, a minha sugestão é que a gente pare de fazer obras viárias inúteis, todo o dinheiro seja investido em sistemas subtrilhos e, principalmente, em corredores exclusivos de ônibus, que com investimentos rápidos, a um custo relativamente baixo, você consegue atender a questão da mobilidade urbana, né? E existem poucos corredores hoje no Brasil, talvez cheguem a 30, que precisam realmente de um sistema subtrilhos de alta capacidade. O resto você consegue resolver com sistemas de BRT, que são corredores exclusivos de ônibus com pagamento externo, né? E isso não está sendo feito. Então você vê as cidades ainda sonhando em alargar avenidas, investir em sistemas viários, né? E a gente não vai conseguir resolver. Aí tem uma outra medida que todos os sistemas ferroviários e metroviários nesse país deveriam e poderiam fazer já, que é o seguinte: eu sei porque eu trabalhei no metrô de São Paulo há 40 anos atrás. Existe uma coisa chamada polígono de oferta, que é quantos trens você coloca a cada hora no sistema. Nos horários de pico, eles trabalham com a frota plena, ou seja, a frota total. E nos períodos de vale, eles reduzem. E aí a demanda cai. Só que aí o desconforto fica muito parecido. Então a pessoa fala, pô, eu vou marcar minha consulta médica às 11 horas da manhã, metrô menos cheio, ou às 9h30, ou às 9 horas com o metrô cheio, tanto faz, ela vai de pé, a mesma coisa. Então, a minha proposta é que a gente passe a operar esses sistemas com a frota total o dia inteiro, você faça um trabalho de marketing, de divulgação, para que as pessoas que possam mudar seus compromissos, né, alterem o horário, aí você tiraria a demanda dos horários de pico, que tem linhas que já não cabe mais ninguém, tipo a linha vermelha de São Paulo, não cabe mais nenhuma formiguinha a bordo. Não tem. Agora, Horácio, por que se prioriza, então, essas outras obras e não o investimento no metrô em si? É porque o Deus automóvel, né, que foi imputado pelos americanos no nosso país via indústria automobilística, passou para a sociedade o seguinte: enquanto você for pobre e mal sucedido, você vai andar de ônibus, metrô e trem. No dia que você melhorar um pouquinho de vida, você vai comprar seu automóvel. Aí todos os problemas estarão resolvidos. E a gente vê o que está acontecendo em todas as nossas cidades do país e do planeta, né? Os automóveis são ótimos, confortáveis, te dão segurança e privacidade, mas eles ocupam um grande espaço no sistema viário para transportar apenas uma pessoa. Então, essa conta não fecha mais. Aqui na cidade de São Paulo, só cabem mais ou menos cerca de 1 milhão de automóveis circulando simultaneamente. Os outros 5, 6 milhões ficam nas garagens. Não tem como colocar simultaneamente nas ruas. Então, foi uma política pública que o setor adotou com base na pressão da sociedade. Fala, bom, agora a sociedade comprou automóvel, precisamos alargar as avenidas. Aqui em São Paulo foram alargadas as marginais e elas continuam congestionando, né? Então, acho que já está mais do que provado na prática que qualquer obra viária não vai resolver a questão da mobilidade. Ou você olha para o coletivo como uma solução única, ou então a gente vai ficar que nem cachorro correndo atrás do rabo. Como é que a gente está com relação a outras grandes cidades aí no mundo, com relação a esse tipo de transporte, a metrô e trem? Sim, Londres e Nova York começaram há 150 anos atrás. Então, eles já fizeram a rede deles. Hoje, praticamente, não tem expansão nessas cidades. As cidades, inclusive, algumas perderam população, então a rede que tem atende muito bem. Nós começamos, a primeira estaca do metrô de São Paulo foi cravada em 1968. Portanto, daqui 2 anos vão fazer 50 anos. Então, a gente não consegue a média de 2 km por ano de expansão do sistema de metrô em São Paulo, e nem vamos conseguir. Então, eu, como técnico, como cidadão, não me iludo. Nesta vida, eu não verei a rede de metrô pronta. Então, o que fazer? Você
teria que ter priorizado. Por exemplo, algumas linhas de monotrilhos começaram e estão todas inacabadas. Todas paradas. Todas paradas. Foi um absurdo. Então, esse dinheiro tinha que ter sido investido apenas, por exemplo, numa única linha de metrô para começar, concluir, inaugurar e que ela estivesse operando. Nem a linha amarela está totalmente pronta hoje. Aí a gente já teria avançado muito, né? Com certeza. Mas eu insisto, fora dos trilhos hoje, a solução, na minha visão, de forma até emergencial, mas de forma técnica e correta, é via corredores de ônibus. À esquerda, onde for possível, faixas exclusivas à direita, aonde não tiver condição, e os BRTs, aonde for melhor ainda, ou seja, aí você faz estações e tal de transferência, onde as pessoas pagam antes de embarcar, e aí eles funcionam como verdadeiros sistemas sob trilhos. E aí você pode trabalhar com tecnologia não poluente também. Obrigada pela entrevista. Obrigado, Boa tarde Adriana. para Boa você. tarde.